Hoje não é o tio Hugo, tia Núbia aqui, novinha em folha de novo, contando essa história legal para vocês. A gente vai aprender hoje a história de um personagem bíblico lá do Antigo Testamento, muito legal. Uma história de muita perseverança, uma história assim de um homem que foi forte, foi o próprio Deus que levantou ele. E ele é tão importante lá no Antigo Testamento que ele tem um livro só com a história dele, é isso mesmo, Neemias. Nós vamos aprender a história, pelo menos um pouquinho, o início da história de Neemias. Ele era o mordomo do rei, mas ele não era qualquer mordomo, ele não era qualquer funcionário. Ele era tão querido pelo rei que ele foi escolhido para servir apenas o vinho do rei. Olha só que posição de destaque. Certa vez, Neemias estava lá no palácio, cumprindo com as suas obrigações, e chegou até ele a notícia, através de uma visita do seu irmão, que Jerusalém tinha sido destruída, as muralhas tinham ido ao chão, os portões destruídos. E, infelizmente, os poucos judeus que sobreviveram, que conseguiram fugir do aprisionamento que eles viviam lá na Babilônia, os poucos que estavam por ali estavam sendo humilhados pelos povos vizinhos e também estavam passando por muitas necessidades. E aquilo tocou o coração de Neemias. A palavra diz que ele chorou incessantemente, dias e noites, ele se entristeceu. Só que ele foi buscar isso no Senhor, ele apresentou essa causa para o Senhor. Ele se prostrou diante do Senhor, ele intercedeu por esse povo. E aí, 4 meses depois, vejam bem, olha o tempo, não é porque ele orou que de imediato aconteceu alguma solução para aquela situação. A palavra diz que 4 meses depois, num determinado jantar, ele estava ali servindo o rei, como de costume, servindo apenas o vinho, porque ele era um mordomo especial. E o rei percebeu que ele estava cabisbaixo, entristecido, eu imagino que calado, né, com poucas palavras. E o rei perguntou: por que você está assim? O que você precisa que eu te faça? E aí Neemias, engraçado isso, gente, porque a palavra diz que Neemias orou a Deus e de imediato respondeu. E Neemias falou: Senhor, a minha cidade, lá onde foram enterrados os meus antepassados, onde viveu a minha família, está em ruínas, os muros caíram ao chão, não tem portões, e as poucas pessoas que ali sobreviveram estão passando por problemas, dificuldades. Eu peço que o Senhor, então, me autorize para que eu vá lá e ajude a reconstruir esses muros, reconstruir os portões da cidade, para que eles voltem a ser seguros e não mais atacados. E a palavra diz que o rei Artaxerxes, ele não somente autorizou, como ele apoiou a ida de Neemias. Neemias era tão querido que todo esse tempo, esses 4 meses que ele regou esse pedido dele em oração ao Senhor, com as suas lágrimas, o Senhor honrou ele de tal forma que o rei não somente autorizou, como apoiou que ele fosse para a reconstrução dessa cidade, e ainda mandou guardas e cavalarias para ajudar, para guardar, para proteger. E ainda por cima, olha isso, gente, liberou cartas autorizando, pedindo para que os governadores dos povoados vizinhos autorizassem a travessia de Neemias e todos aqueles que estavam indo junto com ele. E, com a graça de Deus, ele foi. Ele teve muitos ajudantes. Durante todo o capítulo 3, vocês vão ler, vocês vão ver que ele teve muitas pessoas que colaboraram para essa obra. Mas também tiveram pessoas que eram contra a reconstrução da cidade. Eram contra. Mas Neemias não desistiu. Ele perseverou, ele continuou. Ele entendeu que o Senhor chamou ele para essa missão. E 52 dias depois, a cidade estava todinha murada e fechada com os portões, plenamente segura e tranquila novamente, com a graça de Deus. O que eu quero deixar aqui para vocês, que assim como o Senhor chamou Neemias, Ele pode chamar você, Ele pode chamar eu, Ele pode chamar qualquer um, Ele pode escolher qualquer um. Assim como Ele se manifestou e mostrou que Ele estava com Neemias, que era Ele quem ia prover tudo aquilo que ele precisava, Ele pode fazer isso com a gente.
para que a gente possa fazer uma grande obra em favor do reino, para que a gente possa salvar uma nação, para que a gente possa levar uma palavra de salvação para uma família. Mas para que tudo isso aconteça, a gente precisa do Espírito Santo habitando em nós. Para que tudo isso aconteça, a gente precisa estar sensível, porque de repente essa nação que, assim como Neemias foi para reconstruir, ajudá-los a se reerguer, é o seu vizinho do lado, é uma pessoa muito próxima. Então, busque ao Senhor, pergunte para Ele: Senhor, como eu posso ser um Neemias no Teu reino? E Ele vai te mostrar, tenho certeza absoluta disso. Sejam pacientes, sejam perseverantes, sejam obedientes. Leiam o livro de Neemias essa semana e busquem as características dele. E ó, vai dar tudo certo. Beijo e até a próxima!